vocês estarem aqui num feriado. A gente sabe que a oferta na cidade de atrativos é enorme e vocês estarem aqui é uma honra para a gente. Hoje é o último dia de debate. É a quarta vez que a gente está aqui debatendo o Espaço Sideral no CCBB. Te ocupou 4 meses essa salinha. Amanhã a gente está aqui de novo para um Pocket Show. Bom, para contextualizar, o Sideral é um projeto que nasceu da rua. Algumas pessoas acho que já tiveram aqui em outras edições, mas é bom a gente falar isso. A gente é uma reunião de coletivos culturais que trabalham com produção independente, e nesse momento aí da cidade, onde tudo começou a ser muito megalomaníaco, mega evento e etc., a gente começou a fazer microações pelas ruas da cidade, culturais e de diferentes naturezas. Nesse processo a gente se conheceu e a gente sempre dependeu da tecnologia para sobreviver, né? Acho que é muito difícil fazer produção independente no Rio. É muito difícil fazer qualquer coisa no Rio de Janeiro, principalmente produção independente. Então a gente sempre usou as tecnologias, as pequenas ferramentas tecnológicas para existir. E aí a gente começou com esse projeto, teve a felicidade de ser contemplado e estar aqui dentro falando de tecnologia, falando de produção independente, mas a gente não esquece da rua, e a maioria da curadoria veio de pessoas que têm trabalhos na rua. Hoje a gente já discutiu música, já discutiu cinema, audiovisual, intervenção na rua, intervenção de artes visuais na rua, e hoje a gente está discutindo um mapeamento. O lema do Sideral, o conceito é tecnologia e autonomia, porque o que a gente quer é de fato isso. A gente usa a tecnologia não como um instrumento exótico, mas como uma ferramenta quase que política mesmo, né? Como você pode usar a tecnologia no contexto contemporâneo como uma ferramenta de visibilidade. E o que as meninas estão representando hoje aqui é isso. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui, uma honra para a gente. Eu vou mostrar um vídeo muito rápido para ilustrar o que aconteceu aqui, em 1 minutinho de vídeo, que aconteceu no Sideral nesse período que a gente está aqui, e depois passo a bola para vocês. Marquinhos, se puder dar o play rapidinho. Obrigado. E se eu me perder por entre os escombros de tudo que eu sei e nunca mais voltar? De tudo que eu sei não há sequer um ponto em que eu possa me afirmar, e não vou mudar, e não mudo. É certeza de tudo que há é a mesma que nos faz sucumbir e matar, se fechar no mundo ideal que é só seu, e nem mesmo se importar com o que se passa no meu. De que me vale esse pragmatismo barato e vulgar de quem ousa me julgar? Bom, a proposta do Sideral ela é multidisciplinar, e a gente está falando de comunicação. Eu ia falar isso antes, esqueci, vou falar agora, porque assim, não adianta a gente só falar em comunicação e tecnologia com um olhar futurista, né? A tecnologia já está aí para ser usada, ela precisa ser usada, e o que a gente quer discutir é o que é trabalhar com comunicação, lapidar a informação, transmitir informação na era de uma sociedade hiperconectada, assim. Eu separei, a gente tem feito isso todos os debates, e eu aproveitei, como a gente tem a presença de 2 mulheres aqui, eu separei também uns versos de uma poetisa portuguesa, a Matilde Campilho, porque a gente não trabalhou a poesia ao longo desse processo, mas a gente sempre tentou incorporar de alguma forma. E ela é uma pessoa que também, de certa forma, transformou a linguagem da poesia na internet, com a linguagem audiovisual, e eu achei que tinha a ver com o que a gente está trazendo para cá, e porque a gente está falando, com o que a gente está falando de tecnologia. As revoluções sempre foram um lugar certo para a descoberta do sossego. Talvez porque nenhuma casa é segura,
talvez porque nenhum corpo é seguro, ou talvez porque depois de encarar uma arma, finalmente possa ser possível entender as múltiplas possibilidades dela. Quando a gente fala em arma, a gente está falando da tecnologia também como arma. E aí, eu queria passar a bola para a Ana nesse sentido, falando sobre o mapeamento de dados como essa ferramenta, como essa arma. Assim, eu sei que arma é um termo meio pejorativo, mas, de certa forma, é também um instrumento de ataque e de visibilidade, né? Que é o objetivo, né? Também do nosso projeto, e acredito que o de vocês. Mas, como a gente está num centro cultural público, eu preciso também te perguntar o que você entende por mapeamento de dados para contextualizar o pessoal. E aí, também, como que surgiu a proposta do Preta Lab? Porque, antigamente, eu estava apresentando o pessoal antes do pessoal falar. Eu prefiro muito melhor que você fale o conselho do amigo Marquinho do que eu diga qualquer coisa do que você faz. Então... Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Carolina. Tenho 22 anos e hoje é a primeira vez que eu me sinto adulta de verdade, porque eu estou no Dia das Crianças, trabalhei o dia inteiro e estou longe da minha mãe. Então, ela me mandou mensagem logo cedo e falou assim: filhinha, você cresceu. Dia 12, Dia das Crianças, e você não está em casa aqui com a mamãe. Aí eu falei: mãe. Então, bastante feliz com essa evolução. Agora, voltando a falar do que realmente importa, né? Mapeamento de dados. Como nasceu a Preta Lab? Por que existe a Preta Lab? Gente, a primeira engenheira do Brasil foi uma curitibana negra. Ela se formou, foi a primeira engenheira a se formar aqui no Brasil. Dona Emendina. Isso há mais de 20, 30 anos atrás, né? E aí, quando a gente olha hoje, isso eu vou tirar pelo lugar que eu estudo, mas isso é de uma forma geral. Você não vê mulheres negras na tecnologia. Você não vê mulheres negras fazendo engenharia. Você não vê mulheres negras nos cursos de ciências, de sistemas, enfim, afins, cursos de exatos. Você vê algumas meninas, né? Isso também já é um grande problema, mas você realmente não vê mulheres negras. É muito difícil você ver essas pessoas ocupando esse espaço. Porém, elas têm vontade de ocupar esse espaço. O problema é que ela não se sente à vontade. Então, se a gente for parar para pensar um pouco nos dias de hoje, no mundo da tecnologia, nas redes sociais, a gente tem os nossos grupos que a gente conta coisas, compartilha coisas que a gente se sente à vontade, certo? E aí, a partir do momento que você compartilha aquilo naquele grupo de amigos, naquele grupo reduzido, você se sente mais à vontade para compartilhar com outras pessoas, certo? Você vai ganhando uma certa confiança. A Preta Lab, ela nasce com esse recorte, né? É muito difícil conseguir explicar para as pessoas, para os homens, ou para as mulheres que também não apoiam, porque existem, tá? Mulheres que não apoiam grupos que empoderem meninas e mulheres na tecnologia. É muito difícil explicar isso para eles, porque eles já estão assim armados para dizer: vocês estão segregando a sociedade, vocês estão segregando a tecnologia porque está criando grupinhos dentro da tecnologia. E não é isso. A Preta Lab, ela tem que ajudar essas meninas, essas mulheres a se sentirem seguras na tecnologia, para que elas consigam enfrentar o mundo real. Então, depois, assim, a gente vai assistir alguns vídeos da Preta Lab, né? E vocês vão entender que todas falam isso de uma forma diferente. É o que a gente quer. A gente não quer ser as grandes mulheres da tecnologia ou o grupo que está... como é que a gente escutou outro dia? O grupo pioneiro. Não é isso. A gente quer ajudar mulheres negras, meninas negras, que têm vontade de seguir essas áreas, mas elas não se sentem confiantes. E falta de confiança não é uma besteira, não é algo de adolescente. Não é algo de uma menininha de 16 anos. Tá? Existem mulheres de 40 anos, isso se vocês assistirem o vídeo da Rita Casagrande, desenvolvedora web, ela vai falar que ela passou mais de 20 anos, na verdade mais de 15 anos, escondendo que ela era da tecnologia. Todo mundo reconhecia ela como comunicadora, que ela fez comunicação social. E isso por quê? Por falta de confiança, com a insegurança dela. Ela não se sentia pertencente a esse meio. Né? Ela tinha vergonha de dizer, quando estava numa sala cheia de homens, dizer que ela era desenvolvedora e eles começarem a criticar ou começarem a criar contextos que deixassem ela
insegura. Então, a Preta Lab nasceu no dia 17 de março. Tá? Foi um evento maravilhoso, lindo. Estava todo mundo nervoso. A Sil, que vocês vão conhecer depois, que é a idealizadora do projeto, ela estava mega nervosa, não vai vir ninguém. E o negócio lotou, tinha gente do lado de fora. E não tinham só mulheres negras, tinham homens também. Tá? Os homens que têm essa consciência e conseguem entender o contexto e querem apoiar a situação, porque isso é importante. E, a partir dali, a gente começou a perceber que o papel, a importância da Preta Lab vai muito além de meninas e mulheres que querem seguir na tecnologia. Né? É um trabalho social muito importante, porque muitas meninas procuram a gente pedindo vagas de emprego, né? Perguntando sobre vagas. E muitas empresas procuram a gente para... Vocês têm meninas para indicar para tais vagas? E a gente começou a ver, falou, cara, a gente está virando um ponto de referência. A gente está conseguindo comunicar os dois lados. As empresas que precisam de pessoas para trabalhar e essas mulheres que estudam por conta própria, muitas delas por conta própria, não dentro de uma universidade ou escola, que querem uma oportunidade. Então, assim, é um trabalho às vezes difícil, porque você tem que tentar contextualizar tudo, e a gente dentro do Lab, falando um pouco do Lab agora, que o Preta Lab está incubado, posso dizer assim, dentro do Lab, nós do Lab nós não somos uma equipe grande, né? A galera acha que a gente tipo assim, 100 pessoas, não. A gente contou outro dia umas 8 pessoas, 10 assim no máximo. E a gente faz trabalho pra caramba, é muita coisa, né? Papo de... Hoje eu estou em 2 lugares diferentes para realizar coisas diferentes representando o Lab. Né? Então, quando a gente vê essa procura crescendo, a gente fica assim, cara, peraí, vamos nos organizar e vamos para dar conta disso. E o legal da Preta Lab e do Lab é que a gente não fica fechado ali no nosso grupo. Né? A gente tem parceiros, amigos que viram parceiros que viram amigos, e que a gente chama eles para ajudar nisso. Então, se por acaso hoje eu não pudesse estar aqui, estaria outra parceira do Lab. Não necessariamente uma pessoa que faz parte do Lab, mas poderia ser, por exemplo, a Gabi Monteiro, que é uma parceira super próxima da gente. Então, a ideia é conectar. Né? Você estava falando do mundo conectado hoje. Como a gente consegue entender a tecnologia no presente. Porque está todo mundo assim. A inteligência artificial vai roubar os empregos dos motoristas. Mas está assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Gente, se você for parar para perceber, em alguns lugares, os motoristas já perderam vez. Trocadores de ônibus já perderam vez. Tá? Eu acho que em Caxias ainda tem alguns trocadores. Mas no Rio, Zona Sul, não tem. O ônibus do metrô é sem trocador. Então, como é que a gente pensa, como é que a gente consegue recolocar essas pessoas no mercado? Ninguém está pensando nisso. A gente está pensando nisso para frente. Vamos lá, vamos deixar aí até acontecer alguma catástrofe, né? Que acontece muito no Rio de Janeiro. Vamos arrumar só esses barrancos, só esses morros, quando morrer um monte de gente em enchente ou quando um monte de gente perder casa. Então, a gente está esperando muito o negócio acontecer para, vamos agora tomar uma ação. Então, a Preta Lab nasce também com esse outro objetivo. Ao invés de a gente ficar esperando uma pessoa lá nos Estados Unidos criar um grupo para ajudar mulheres negras na tecnologia, por que a gente não cria aqui? E mostra para eles assim, cara, olha só, pode ter um grupo assim no Brasil, pode ter um grupo assim na Finlândia, pode ter um grupo assim na Itália, pode ter um grupo assim na África, seja o lugar que for. Não precisa ser pioneiro, só precisa ter vontade de conectar os pontos, porque está todo mundo muito assim. Cada um num canto aqui. Mas quando acontece uma catástrofe muito grande, aí todo mundo, vamos lá postar um textão no Facebook, solidariedade, e vamos, não, porque a gente é irmão. Hoje eu li uma coisa muito engraçada, a gente está comemorando o Dia das Crianças, e o Dia da Nossa Senhora também, mas, cara, do início do ano para cá, olha quanta coisa aconteceu com crianças aqui no Brasil. Tipo assim, coisas absurdas. Coisas absurdas. E o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo para mudar isso? Não, a gente não pode mudar o destino. Volta a falar do presente. Tipo assim, a gente não pode realmente mudar o destino porque ninguém quer Deus. Mas, cara, a gente pode fazer aos pouquinhos, assim, para mudar o nosso presente. Entendeu? Não precisa esperar acontecer alguma coisa.
Então, a Preta Lab tem muito esse gás. A gente não tem que ficar esperando uma empresa tomar iniciativa pela diversidade. A gente cria esse grupo, cria esses contatos, conecta uns aos outros, e aí, a partir daí, eles podem... Vamos crescer a diversidade nas empresas. Entendeu? Então, eu acho que eu já falei demais para não estourar o tempo. Deixa eu só te fazer... Vou acrescentar um dado aqui e te fazer uma pergunta, porque eu vi que você falou sobre essa questão da comunicação e a tecnologia, mas vocês também estão preocupadas na inclusão dessas duas frentes, né? Porque vocês têm a produção de conteúdo como uma vertente também. Queria saber de você quais os tipos de iniciativas, exemplos assim variados que vocês já mapearam, e se já rolou de isso que você falou da articulação, assim, alguém que chegar com um projeto tal e vocês conseguirem casar duas pessoas que não se conheceram, se tiver algum exemplo bacana disso. E, assim, eu extraí esses dados do site de vocês, acho importante falar aqui. Tem coisas que são frases entre aspas que eu acho que são da Sil, mas, enfim, só para contextualizar a galera, em 120 anos, 10 mulheres negras se formaram na Escola Politécnica da USP. Tem outros dados aqui. Dos alunos que ingressaram em cursos relacionados à computação e tecnologia no MEC, apenas 15% são mulheres. 41% das mulheres que trabalham com tecnologia acabam deixando a área. Estima-se que 2% da força de trabalho de ciência e engenharia nos Estados Unidos vem de mulheres. No Brasil, esse dado nem existe, não se mensurou a quantidade de dados. Então, daí a gente, como a gente está falando também em estatística, também em mapeamento, acho que eles são muito fortes, assim, esses índices, e revelam a necessidade da existência de iniciativas do gênero da Preta Lab. Mas voltando também à pergunta que eu te fiz, como é que é essa articulação da galera e quais os tipos de iniciativas que vocês já ajudaram? Valeu por ter repetido a pergunta, porque eu ia perguntar, tem esse problema. Quando fala muita coisa e faz a pergunta primeiro, tipo assim, cara, eu não lembro. Então, nós temos, a partir da criação da Preta Lab, nós começamos a criar alguns grupos nas redes sociais, né? Para poder articular a galera que está longe, a galera que está perto, e enfim, para conectar. Eu lembro, antes de eu entrar no Lab, a primeira vez que eu fui ao Lab, nós tínhamos um Lab aberto, que era a apresentação do espaço para a galera conhecer, para a galera entender o que o Lab faz, que é uma outra dificuldade, enfim. E aí eu fui nesse Lab aberto, a Sil Bahia e o Gilberto, que estavam apresentando. Eu era a única menina e a única menina negra na sala. O resto eram todos homens preocupados, assim, cara, inovação, tecnologia na escola, não sei o quê. E eles falando várias coisas difíceis lá e eu, tipo assim, nossa, cara, tipo, tô viajando, né? Tô muito atrás deles. E aí, assim, no final falou assim, Ana, pô, cara, não some não. Isso ela já tinha o projeto da Preta Lab na cabeça, eu não sabia. Cara, não some não, que a gente vai precisar muito da sua ajuda para uma coisa aí que tá para acontecer, mas fica por perto. Aí eu falei assim, vou tentar ficar por perto. Aí eu fiquei por perto e estou aqui hoje. E por que eu estou dizendo isso? Muito da nossa articulação acontece nas redes sociais e também boca a boca. Então, tipo assim, aqui eu estou falando uma coisa, a pessoa se interessa, a gente dá total liberdade para vir até nós, né, perguntar, ou pelas redes sociais, enfim, e começa uma comunicação. Um dos grupos mais ativos que foram criados depois que foi criado depois da Preta Lab é o Mulheres Negras na Tecnologia, né? Tem um grupo no Telegram e um grupo no Facebook. E lá, né, a gente consegue articular eventos e conectar pessoas, né, empresas e projetos. Projetos e pessoas. E eu não estou lembrando agora um exemplo recente. Falar a verdade para você, eu não estou lembrando. Mas há pouco tempo, o que aconteceu? Há pouco tempo, assim, uns 4 dias, uma empresa grande mandou mensagem no Facebook, eu tomei um susto. Tipo assim, cara, eu tenho uma pessoa aqui para indicar para ser embaixadora da Preta Lab em São Paulo. Eu fiquei...
A Sil tá de férias, eu peguei o print e mandei e falei, Sil, olha só, olha o que tá acontecendo. Quando você voltar, tu vai ver quanto trabalho tu vai ter. Vai ver o quanto que você já tá conhecida aqui e ela tá, tipo, de férias. Não, porque a gente tem uma comunidade, né, que empodera mulheres negras também, e a gente quer tentar articular isso com vocês. E, gente, é uma empresa realmente grande, eu não vou dizer o nome só por ética. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, cara, o que a gente mais faz é posts no Facebook, alimentação do site e esses grupos de WhatsApp e Telegram. É muito difícil a gente estar fisicamente no lugar, né? É muito difícil até a gente, dentro do lab, se encontrar fisicamente, né? É sempre um milagre. E eu falei, cara, olha o avanço dos nossos posts, né? A gente não para pensar que, às vezes, a comunicação não é uma comunicação direta. Você fez um post hoje, a pessoa visualizou, a pessoa refletiu sobre o que você escreveu, e, sei lá, no sábado, domingo, ela vai te mandar uma mensagem. Só que você já esqueceu o seu post e você fica pensando assim, cara, como assim? Eu fiz o post, só... Né? Não esperava uma pessoa entrar em contato comigo, me respondendo e querendo saber mais sobre isso. Então, a comunicação em tecnologia, a tecnologia, ela proporciona isso. Você não tem uma comunicação direta. Muitas vezes você não leva fé naquilo que você postou, né? Eu não levava fé no meu vídeo da Preta Lab, porque, cara, eu sou num grupo com Monique Evelyn, tipo, lá em cima, uma youtuber, Gabi de Pretas, eu falei, cara, vou postar o meu vídeo junto com essas meninas na página, né? Então eu tava assim, cara, nossa, eu não lembrava o que eu tinha falado, então eu tava assim, se eu falei alguma coisa errada, ferrou. Vou virar meme na internet, vou ser odiada e tudo mais. Então, eu tava muito preocupada com isso. Ainda bem que deu tudo certo. E aí, até hoje, a galera, eu vou nos lugares, eu realmente ainda não tenho essa noção. Você é a Ana Carolina da Hora? Aí eu fico... seus posts no Facebook, aí eu... Vergonha. E como que eu realmente não sei te explicar como que a gente consegue isso, porque os nossos posts, muitas vezes, a gente fica receoso de dar errado, né? Por quê? As pessoas estão tendo mais acesso à informação hoje, né? Às vezes, informações erradas. O problema todo é a reflexão desse acesso. Muita gente usa a internet para quebrar projetos como esses, ou para quebrar pessoas que estão tentando fazer algo diferente, né? Tem muitas meninas, tem um caso super recente, a garota está sendo perseguida em todas as redes sociais. Então, você fica com medo, às vezes, de você entrar nesse campo, de tentar lutar contra a maré por conta dessas pessoas. Então, a nossa comunicação, às vezes, a gente... Vamos postar ou não vamos postar esse texto? Tá, vamos postar. Vai postar ou não vai postar esse texto? Vamos postar. E que bom que está tendo um reflexo bom para a gente. Porque é uma preocupação, porque a internet é livre. E falando um pouco sobre mapeamento de dados. A Yasmin Tainá, né, uma das melhores produtoras aí do Brasil, eu assisti uma palestra dela que ela disse assim, eu não trabalho eu não converso, eu não discuto, eu não debato quando a pessoa não tem dados. De onde você tirou o que você está falando? Você disse aí dados que você retirou do site e nós colocamos a referência lá no site de onde nós tiramos. Mas você chegar aqui e falar, eu acho o projeto para mulheres na tecnologia uma perda de tempo. Por que você acha isso? É uma opinião pessoal tua? Então, aí você debater com pessoas que têm com opiniões pessoais é um pouco complicado. Porque ela nunca vai ter referência. Ela só vai ficar assim, não, eu acho, mas ela não teve experiência, ela não visitou, ela não conversou, ela não leu. Então, mapear esses dados, mapeamento de dados também tem essa importância de conseguir levar para essas pessoas que às vezes são ignorantes intelectualmente, levar para essas pessoas as informações que estão faltando para elas poderem refletir melhor. Né? Então, você pegar um dado bonitinho, fazer lá os gráficos, igual nós fizemos no site da Preta Lab, para as pessoas entenderem de onde foi retirada as referências e por que a Preta Lab existe, cara, deu maior trabalho. Mas nós fizemos com essa mentalidade,
estamos fazendo isso aqui para pessoas ignorantes intelectualmente. Também estamos fazendo para as pessoas que são interessadas. Mas estamos fazendo para essas pessoas entenderem, quando elas forem rebater alguma coisa, peraí, mas elas têm que rebater, ler antes, elas têm que entender e depois elas vão rebater. Né? Então, para mim, tem muito essa importância de você pegar os textões do Wikipedia lá, que você, normalmente, quando está na escola, você vai lá, pesquisa, pega o primeiro link lá e copia e cola. É você pegar esse tanto de informação, organizar ele para que as pessoas entendam o que está querendo ser, o que você está querendo compartilhar, o que você está querendo dar a ela. Qual o acesso que você quer dar a ela? Acesso aqui. O que elas têm que entender? Entendeu? Claro. E a plataforma segue aberta assim para quem quiser chegar, por exemplo. E aí, como a gente estava discutindo variedades de iniciativas, aí me remeteu, sei lá, uma iniciativa de uma amiga minha que tem no Morro do Salgueiro, que é uma rádio comunitária. Se inclui como uma iniciativa que vocês possam incorporar, por exemplo. É bem variado, né, o caráter do mapeamento. Como o Vitor disse, a plataforma segue aberta. Então, você entra lá, pretalab.com, segue formulários abertos. O legal é que a gente está conseguindo mapear meninas de quase todos os estados do Brasil. Então, não está Eixo, Rio, São Paulo. A gente ficou muito feliz, começou a entrar a galera de Recife, a galera do Nordeste, a galera do Norte. É uma coisa difícil eles terem acesso a esse tipo de informação e saberem que esses projetos existem, porque normalmente a gente faz projetos muito paralelos e projetos meio que por áreas, né? Projeto meio que por comunidade, não um projeto que abrange o Brasil todo. Então, ele segue aberto. Nós já fizemos a primeira filtragem desses dados. Então, a gente conseguiu medir a quantidade de pessoas de cada lugar. Então, tem muita gente de vários lugares do Brasil. Então, isso é legal. Você vê que a Preta Lab, eu estou falando só de mulheres negras, mas ela também tem um recorte para mulheres indígenas, né? Que também, nossa, se mulheres negras são esquecidas, mulheres indígenas, então, é como se não existisse. E aí, se não fossem eles, a gente não estaria aqui hoje, né? Não foi nada do Cabral, por causa dos índios. Então, existem mulheres indígenas também respondendo. Então, cara, isso é gratificante. Só de ver a resposta a gente está feliz. Agora, imagina quando a gente conseguir fazer algo para essas pessoas. Então, é uma emoção que é difícil de explicar, sabe? Porque é uma coisa que você faz voluntariamente, é uma coisa que você faz porque você gosta. Eu e ela, a gente teve, na verdade, o mesmo motivo para estar na Preta Lab, que não tivemos referência. Então, quando eu estava lá tentando escolher o que eu ia fazer, eu já sabia que seria de exatos, eu não sabia que existia uma emendina. Eu não sabia. Eu fui saber depois que eu comecei a participar do projeto. Então, eu não sabia que a primeira mulher engenheira foi uma mulher negra. Eu não sabia que tinha tanta referência assim na ciência. E a Sil também não sabia. A gente conversa direto sobre isso e fala, cara, ela idealizou o projeto por conta disso. Então, imagina agora, a partir de agora, as meninas que nascerem, né, indígenas ou negras, elas vão ter referências. Elas podem assistir os vídeos, elas podem ver os dados da Preta Lab, elas podem ver que existiu as estrelas além do tempo lá na NASA, 3 mulheres negras que eram os computadores da NASA. Então, elas vão falar assim, caraca, então eu posso seguir essa área, porque pessoas conseguiram, elas sofreram, mas elas conseguiram passar, né? Conseguiram passar por cima. Oi, galera, tudo bem? Muito obrigada, primeiro de tudo, pelo convite. Infelizmente, por algumas questões da vida, eu não pude estar com vocês hoje, mas a Aninha tá aí, eu tenho certeza que ela vai arrasar. Mas eu vou introduzir um pouco sobre o nosso trabalho no OLAB. Eu sou a Silvana Bahia, eu sou diretora de projetos no OLAB. E eu não sei se vocês conhecem o OLAB, mas a gente nasce como um makerspace, né? Não sei também se muita gente está familiarizada com esse termo, mas a ideia do makerspace é um espaço para fazer coisas, desenvolver projetos, enfim, tirar projetos do papel. E a gente nasce, né, com essa pegada de makerspace e tentando sempre dar uma mesclada
com alta tecnologia e baixa tecnologia, entendendo como que a gente pode fazer cruzamentos que, enfim, que criem soluções para problemas ou ideias para a gente, sei lá, trabalhar coisas interessantes. E a gente tem um espaço em Botafogo e um espaço no Cantagalo. E no nosso espaço em Botafogo a gente tem uma atividade fixa toda terça que se chama o Clube Maker, que é uma ideia de pegar e desenvolver projetos de forma colaborativa, coletiva, botando a mão na massa, né? E esse é um dos braços do OLAB. E outra coisa que a gente faz também são cursos mais focados em determinados temas, mas acho que o que eu vim mesmo falar aqui hoje mais foi sobre a Preta Lab, que é um projeto que eu coordeno e que tem como objetivo principal estimular a participação e o protagonismo de meninas negras e indígenas no campo da tecnologia e da inovação. E a gente começou esse projeto em março desse ano, de 2017, com uma ideia. Na verdade, inicialmente a gente queria fazer um hub, um espaço de inovação só focado em mulheres negras e mulheres indígenas. Só que no caminho, quando a gente começa a pesquisar sobre trabalhos que tinham a mesma pegada, a gente vê que não existem dados sobre mulheres negras e indígenas nas tecnologias, né? E, enfim, a gente sabe que a presença de mulheres já é menor, né, em relação à presença dos homens, mas sobre mulheres negras e mulheres indígenas isso ainda é menor, esse dado ainda é menor, né? E na verdade ele ainda não existe de fato no Brasil, e também não achamos pesquisas que tivessem um recorte tão específico quando a gente fala de tecnologia e inovação fora do Brasil. A gente acha alguns estudos. Mas alguns dados motivaram muito essa iniciativa, tomada de decisão por essa iniciativa da Preta Lab, porque a gente foi pesquisando, né, e na busca por esses dados que trouxessem essa interseccionalidade de gênero e raça, a gente encontrou alguns dados que nos chamaram a atenção. Por exemplo, uma lista do CNPq, onde tem 19 mulheres citadas, as pioneiras da ciência no Brasil. É uma lista antiga, mas ela não cita nenhuma mulher negra e nenhuma mulher indígena. Outro dado também é que nos Estados Unidos apenas 4% das startups de tecnologia são lideradas por mulheres negras. E um estudo da Polygen, que é um grupo de estudos da USP, Ai, vamos ter que cortar isso, amiga. Um grupo de estudos da USP, da Polis da USP, que fez um mapeamento e que disse que em 120 anos a USP não formou nem 10 mulheres negras. Então esses dados nos chamaram muita atenção, e a ideia era de tentar estimular e produzir dados que trouxessem essa interseccionalidade, né, entre mulheres negras e indígenas. E aí nasce a Preta Lab, com 2 objetivos iniciais. O primeiro é de mapear, né, de trazer já é menor, né, em relação à presença dos homens, mas sobre mulheres negras e mulheres indígenas isso ainda é menor, esse dado ainda é menor, né? E na verdade ele ainda não existe de fato no Brasil, e também não achamos pesquisas que tivessem um recorte tão específico quando a gente fala de tecnologia e inovação fora do Brasil. A gente acha alguns estudos. Mas alguns dados motivaram muito essa iniciativa, tomada de decisão por essa iniciativa da Preta Lab, porque a gente foi pesquisando, né, e na busca por esses dados que trouxessem essa interseccionalidade de gênero e raça, a gente encontrou alguns dados que nos chamaram a atenção. Por exemplo, uma lista do CNPq, onde tem 19 mulheres citadas, as pioneiras da ciência no Brasil. É uma lista antiga, mas ela não cita nenhuma mulher negra e nenhuma mulher indígena. Outro dado também é que nos Estados Unidos apenas 4% das startups de tecnologia são lideradas por mulheres negras. E um estudo da Polygen, que é um grupo de estudos da USP,
Ai, vamos ter que cortar isso, amiga. Um grupo de estudos da USP, da tecnologia, né? E o interessante, os dados a gente está tabulando agora, e eles saem agora no final de outubro. A ideia é poder falar mais deles em novembro. E esses dados a gente quer entender um pouco onde essas mulheres estão, o que elas estão fazendo, o que é tecnologia para elas, por que elas acreditam que as mulheres negras têm menos participação nesse campo e menos representatividade. E, enfim, a gente pretende soltar isso agora no final de outubro, começo de novembro, os dados. E uma outra camada que a gente tem agido é em relação a essa questão da criação de novas referências sobre mulheres negras nesse campo. Então, para isso, a gente fez uma ação de 10 vídeos com 10 mulheres que já têm um trabalho reconhecido na área, para que elas pudessem contar pra gente o que era tecnologia para elas, a relação delas com isso e o que isso tem de impacto na vida delas, né? E aí a gente tem soltado um vídeo por semana. Agora acho que já teremos os 10 vídeos quando esse vídeo estiver passando, os 10 vídeos prontos no YouTube do OLAB. E, enfim, a gente também quis trabalhar essa ideia de noções diferentes de tecnologia que pudessem trazer mulheres que trabalham tanto com dados, mulheres que trabalham com desenvolvimento, programação. E a pergunta que fica mesmo é essa ideia de como que a gente pode ter mais mulheres, como as mulheres negras e indígenas podem ser mais protagonistas nesse campo, né? Porque na realidade isso é uma questão política, né? Se hoje o digital é linguagem e tudo meio que passa pelo digital, a gente precisa entender mais sobre essas coisas, não dá para ficar alheia a isso tudo. E também acho que reconhecer determinados saberes que são muito genuinamente brasileiros e que são muito femininos também. Então eu acho que também essa ideia de trazer o olhar das mulheres, de entender um pouco mais como que essas mulheres estão produzindo tecnologia e como que isso acontece nesse mundo contemporâneo. Então essa é meio que a ideia da Preta, e além disso a gente faz algumas atividades como oficinas, em parceria com outros coletivos e grupos parceiros. Enfim, é um mundo de discussão. A ideia era mais introduzir um pouco o projeto e falar sobre o que a gente está pensando no Lab. Na verdade a gente tem muito mais pergunta do que resposta. E a Ana segue aí com vocês falando um pouco mais sobre as ações, o que a gente tem feito e o que a gente está pensando também para essa segunda fase do projeto, enfim, e o que a gente pode fazer com tudo isso que a gente tem visto em todas as regiões do Brasil, assim. Acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Um beijo. Tchau. Ai, vamos ter que cortar isso, amiga. Mas acho que vai mostrar. Não, pode mostrar. Então acho que queria mostrar. Não, porque é rapidinho, só pra ver se aqui tem um vídeo da história. Né? Vamos, acho que uma transição legal. Uma das meninas mapeadas pelo Preta Lab, e que é um dos 10 vídeos, é a Vitória, que participou também da construção do Data Lab, que eu vou conversar com vocês. Então, eu acho que pode ser um vídeo legal para a gente fazer essa transição entre eu e a Ana. Vamos lá. Já deixou aí? Deixei aqui, ó. Eu, como uma mulher negra, fui criada para falar pouco, falar baixo, não chamar atenção. Sou Vitória Lourenço, tenho 24 anos, uma filha de 3 anos, sou militante feminista, interseccional, sou doula, educadora perinatal. A doula é a mulher que cuida, a mulher que serve a outra mulher. Hoje a gente tem um panorama voltado para a saúde sexual e reprodutiva da mulher que ele é muito violento. As mulheres sofrem violência obstétrica, as mulheres sofrem com alto índice de cesarianas por falta de informação, né, acesso à informação. E a maior parte das mulheres que sofrem com esses índices de violência, principalmente, são as mulheres negras.
que a doula se utiliza de tecnologias leves, né? Ou seja, tecnologias manuais, mesmo para alívio da dor da mulher. Nesse processo de tentar entender o parto, no processo da minha gestação, uma das ferramentas que eu utilizei, que eu falava muito mal antes disso, era o Facebook, que é o grande ponto de encontro das mulheres que estão nesse processo. Entende a tecnologia como um intermediário. E esse intermediário me ajudou a me soltar mesmo. Isso permitiu, por exemplo, que eu me identificasse muito mais como mulher negra. Isso só aconteceu através da tecnologia. Como é que eu vou construir uma narrativa sobre uma coisa que eu não vivo? Então eu tenho que fazer sobre alguma coisa que me cause de fato identificação. Não é só um caráter diferenciador, mas assim, é porque é importante a gente estar ocupando esses espaços, é importante a gente estar pensando as narrativas sobre os nossos dados. A gente tem várias pesquisas sobre a população negra, mas poucas são feitas por pessoas negras. Datalab é o Laboratório Permanente de Dados na Favela. Ele é feito para, né, jovens periféricos, né, pensarem dados públicos e conseguirem construir narrativas sobre eles. Então, vou pensar mulheres negras ou mulheres de forma ampla, periféricas. Tenta de um lado, tenta do outro, não acha dados, procura dados e não acha, porque é isso, a gente tem poucos dados mesmo públicos, numéricos, sobre a população negra, a gente tem, mas a gente vira estatística planificada, aquele dado consolidado já, a gente não tem dados para entender a história dessas pessoas. E eu consegui achar dados sobre mortalidade materna, que aí mexia também muito com o que eu já trazia de carga anterior, né? De doulagem, de entender a saúde dessas mulheres. A mortalidade materna é a morte que acontece nesse período de gestação, parto e pós-parto, né? A minha pesquisa foi sobre mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro. E essa pesquisa me causou muita dor, quando a gente se propõe a estudar alguma coisa que a gente se identifica, ao mesmo tempo que a gente descobre muita coisa legal, muita coisa afirmativa, a gente também descobre coisas que a gente sofre na pele. Quando a gente pega algum dado, a gente já tem uma coisa em mente sobre esse dado. Afinal, você não pegaria esse dado se você não pensasse sobre ele. E a gente pega esse dado, que está de uma forma específica, e aí você olha para eles, eles não te dizem nada. Aí depois a gente passar por esse processo de transformar aquele dado para uma leitura humana, né, que é a limpeza desses dados, enfim. A gente olha de novo para esses dados e eles dizem alguma coisa para você. Conseguir fazer isso, assim, romper com esse desafio, ler esses dados, foi, assim, a maior conquista que eu tive. É desafio, né? Foi e é de vez em quando, né? A gente conseguir romper com a dinâmica da vida cotidiana por uma via muito pessoal, porque a gente mostra que a gente pode muito mais. Eu acho que a gente mostra que a gente é muito mais do que um jovem negro assassinado, um jovem negro que está no tráfico, um jovem negro que está roubando e está preso, um jovem negro que estava carregando pinho-sol. Bom, a Clara já deu o gancho. O Datalab surgiu em 2016, se não me engano, dentro da Maré. A Maré, já que a gente está falando de dados, eu posso estar errado, tá? Mas a Maré tem uma população de quase 150 mil pessoas e uma geografia cultural muito extensa, muito forte, atuante, né? Tem muitas iniciativas da sociedade civil lá dentro, de diferentes linguagens. E, naturalmente, como qualquer comunidade do Rio de Janeiro, convive com a opressão, com a ocupação policial, a militarização. E a gente, como a gente está falando de comunicação, é importante lembrar que a comunicação no território da Maré está diretamente atrelada à garantia de direitos. Direito de existir, direito de se comunicar, direito de ir e vir, e o que quer que seja. Bom, passando a bola para a Clara, eu queria saber como é que surgiu o Datalab é uma iniciativa junto com o Observatório de Favelas, né? Eu queria saber como é que surgiu a iniciativa e quais as frentes de atuação. Vocês têm uma interseção com o jornalismo também, vocês têm uma interseção com outras linguagens da comunicação e da tecnologia. E aí, queria saber mais ou menos como é que começou o processo.
Boa noite, gente. Eu sou a Clara. Queria agradecer pelo convite. É muito importante a gente criar esses espaços de discutir tecnologia por outros vieses, de forma diversa, de forma plural. Isso é uma agenda política mesmo muito importante que a gente está aí travando todos os dias. Então, fico muito feliz de poder ter espaços como esse. Legal eu contar de como surgiu o Data Lab, eu tenho que voltar para 2012, mas tem tudo a ver aqui com o nosso tema, né, de mapeamento e cultura, enfim. A gente começou a trabalhar com dados, eu e Gilberto, que inventamos essa ideia de Data Lab, mesmo Gilberto, que trabalhava no Lab. Nós estamos aqui tudo em casa. Aí a gente começou a trabalhar com dados em 2012. Em 2012, a gente foi para o Observatório de Favelas trabalhar num projeto que chamava Solos Culturais. Os Solos Culturais era um projeto de pesquisa e formação em cultura com 100 jovens de 5 favelas no Rio de Janeiro. Cidade de Deus, Alemão, Penha, Manguinhos e Rocinha. A gente começou a entender que a gente precisava ampliar o entendimento do que é cultura numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Numa cidade que se pretende se partir o tempo inteiro, que não entende a favela como parte da cidade e daí também não entende as manifestações e os fazeres e as práticas culturais da favela como cultura. Isso é uma dificuldade de entendimento que a gente tem muito grande até hoje, né? A gente teve aí uma secretária de planejamento falando que não ia ter dinheiro para a cultura de populações de territórios subelevados, em 2017. Isso a gente estava discutindo em 2012. Então, as coisas são difíceis de debater por esse lado. E aí, a gente fez uma formação em cultura com esses 100 jovens que já eram articuladores culturais de seus territórios. Então, foi uma seleção para jovens que já eram... Então, tinha gente que fazia... intervenção em praça pública, galera que organizava o jornal comunitário, galera que fazia escolinha de surf, uma pluralidade gigante de jovens e de fazedores que se inscreveram, 100 foram selecionados. Depois da formação em produção cultural e de conceito mesmo de cultura, né, da gente entender a cultura como forma ampliada, da gente entender que até eles reconhecerem que o que eles faziam era cultura, que já foi um processo. A última etapa do programa era uma pesquisa de hábitos culturais em favelas do Rio de Janeiro, que foi a primeira pesquisa feita sobre práticas culturais de juventude nas favelas do Rio de Janeiro. Então, foram entrevistados nessas 5 favelas 2.000 jovens, de 15 a 29 anos, para daí a gente entender o que é feito e produzido de cultura e o que os jovens fazem num tempo de lazer e como prática cultural e o que eles entendem enquanto cultura e para que eles usam o tempo livre. E foi uma pesquisa muito interessante, né? E o diferencial dessa pesquisa é que ela foi feita pelos articuladores. Os pesquisadores eram os jovens participantes do projeto. Então, eles já tinham passado por essa formação de cultura e eles tinham esse desafio de mapear as práticas culturais em seus territórios. Então, eram jovens que eram articuladores culturais, que já eram daquele território, pesquisando o que mais tinha no território. E a metodologia de pesquisa era simples. Era um formulário, a gente dividia em quadrantes, e eles saíam na rua para mapear essas práticas culturais. E, à medida que você entrevistava uma pessoa, essa pessoa tinha que indicar outra pessoa ali daquele quadrante, você ia conversar. Então, a própria metodologia de pesquisa estava atrelada a essa lógica da rede. E daí que a gente descobriu, colocamos no papel, em base de dados, coisas incríveis, né? Porque a gente tem mania de falar, por exemplo, que não tem cinema na favela. Beleza, você não tem uma sala de cinema pública na favela, ou uma sala comercial de cinema na favela, mas você pega e tem 15 cineclubes no Alemão. Então, como é que você fala que não tem cinema na favela? Você fala que não tem teatro na favela, mas você tem não sei quantos mil grupos, centenas e centenas de grupos nessas 5 favelas que estão fazendo teatro todos os dias. Então, como é que você fala que não tem teatro na favela? E isso reflete essa falta de reconhecimento em política pública. Que daí é uma luta nossa por dados. Porque dados têm que servir de embasamento para a construção de política pública. Como é que você constrói uma política pública se não é baseada... Isso parece óbvio, mas não é. Não é.
Não se faz. Tanto é que o Brasil é primeiro lugar no ranking mundial em desperdício de recurso público para elaboração de política. Então, como que a gente pensa política cultural? A gente tem um histórico de pensamento de política cultural, que é de uma lógica iluminista, de uma lógica conservadora, de que a gente tem que levar a cultura para a favela. Então, o que você tem que ter na favela? Como eles são ruins de cultura, o povo carente de cultura. Vamos levar uma orquestra para ver se, né, a gente leva a cultura para as pessoas. Vamos levar fazer um puta teatrão para ver se a gente... Não, gente, as pessoas já estão fazendo cultura. Né? As pessoas são... Talvez não do jeito que você acha que seja ideal, talvez não é o que você gosta, mas as pessoas estão produzindo cultura. E é claro que elas têm que ter acesso a tudo, porque é um direito de todo e qualquer cidadão. É claro que todo mundo tem que ter acesso a tudo que é produzido. Mas a gente, para além de garantir esse acesso, a gente precisa entender, estimular e garantir que as práticas que já existem sejam fomentadas, que é o que o Preta Lab faz, que a Preta Lab faz. Então, quando a gente tem um mapeamento, quando a gente faz um levantamento de dados, ele serve para isso, para a gente olhar para alguma realidade, para a gente olhar para algum recorte com algum embasamento. Então, você já tem menina negra na tecnologia. Você tem muita menina negra produzindo tecnologia. Embora, proporcionalmente, o número seja pequeno, a gente vê, eu peguei os dados da Preta Lab, é incrível. Em pouco tempo, eles conseguiram 400 e tanto meninas pelo Brasil, negras indígenas, produzindo tecnologia. Então, como que a gente consegue elaborar políticas públicas a partir disso? A partir do que já existe, a partir do que as pessoas já estão fazendo. Não com a perspectiva de que a gente vai levar alguma coisa para elas. Daí a gente fez essa pesquisa nos solos culturais. E a gente percebeu que a gente tinha um material muito rico na mão, porque não adianta só a gente produzir esses dados, né? Esses dados eles têm que ser visibilizados, porque afinal é para isso que eles existem, né? Para dar visibilidade a alguma coisa. No caso da Preta Lab, por exemplo, as mulheres negras da tecnologia. No caso dos solos culturais, por exemplo, as práticas e hábitos culturais de juventude de favela no Rio de Janeiro. Foi daí que a gente construiu o Guia Cultural de Favelas. O guia é um mapa colaborativo que qualquer um pode entrar e se inscrever. Então, a gente pegou essa base de dados do solo, que até então era um livro publicado. Gente, pelo amor de Deus, quem que lê pesquisa de dados em livro? Hoje ninguém, então não recomendo. E a gente pegou esses dados e a gente falou, cara, a gente precisa botar isso para o mundo, a gente precisa botar isso para circular, as pessoas precisam entender da forma mais simples possível e interagir, a partir daí você criar rede e uma visibilidade mais orgânica, a partir da visualização de dados. Então, quando você coloca um mapa na internet com essas práticas que acontecem, é nada mais, nada menos do que a visualização de dados. Então, esses mapas, na verdade, são ferramentas de visualização de dados. É isso que a gente está fazendo, né? Visualizando dados. E aí, como a gente começou a entender que a gente estava produzindo dados de um outro jeito, porque a partir do momento que quem é pesquisador, quem está pensando o formulário, quem está aplicando a pesquisa, é o próprio jovem que faz aquilo no seu próprio território, sobre uma coisa que ninguém estava produzindo dado antes. E quando a gente pensa uma forma desses dados serem visualizados de uma forma mais abrangente, que faça mais sentido possível, a gente falou, caraca, a gente precisa explorar melhor isso. Acho que aí dá um gancho e é uma disputa muito importante no contemporâneo, que é a disputa dos dados. E que ela é negada a muita gente. A gente produz dado o tempo inteiro, a gente tem acesso a dado, a informação o tempo inteiro, mas a gente não discute a produção, a interpretação, a leitura e a visualização desses dados. Esses dados são a favor de quem? Para que eles estão servindo? Por quem eles foram feitos? Né? Porque a gente também não pode entender o dado como uma coisa dada por si só, como se ela fosse em si só uma... Eu falo que dado nenhum dá conta da realidade, né? Então, a gente precisa entender como a gente chegou até ele. E daí que entrou daí que a gente criou o Data Lab. Nessa pira da gente entender, produzir, interpretar, analisar e visualizar dados a partir de visões de pessoas, de jovens de periferia, para a gente pegar dados que falam sobre a gente, sobre coisas que nos tocam, sobre os territórios nos quais a gente circula e como que a gente bota isso no mundo. Então, o primeiro ano do Data Lab eram 5 jovens residentes, um deles está ali, ela, tipo, né?
do alemão. E a gente fez uma formação com a escola de dados para a gente aprender a mexer nisso. Daí a gente fez pesquisas individuais a partir de dados que interessavam. O da Vitória, por exemplo, foi esse, né, da mortalidade das mulheres negras mães no estado do Rio de Janeiro. O do Eloy é um caso muito interessante, por exemplo, porque o interesse do Eloy era sobre dados sobre a população transgênero. Não, na verdade, era sobre empregabilidade da população LGBT, né, Eloy? Que já não tinha, aí ele foi se interessando pela população trans, e aí ele foi entendendo que a população trans aí aqui não tem dado mesmo. Aí a gente começa a travar o debate de a não existência dos dados, né? Que também é um dado. Quando você fala que você não tem dado sobre mulher negra e tecnologia, você passa a produzir esse dado, isso já é um dado, né? Que não existe o dado. Então, o trabalho do Eloy, enquanto o da Vitória foi traçar um perfil, um panorama, o do Eloy foi travar uma discussão sobre a não existência de dados. Quando esse dado não existe, é como se, para o poder público, aquelas pessoas não existissem. Porque o poder público só pode funcionar a partir de quando você consegue quantificar. Você está trabalhando com gente para caralho, você tem que dar um jeito de quantificar aquilo. Então, o debate dele foi esse. O do Fábio, por exemplo, um outro caso nosso é da Baixada Fluminense. Ele pegou dados do Twitter. Durante 15 dias, o que 2 grandes jornais falavam sobre a Baixada Fluminense no Twitter, o Extra e o Dia, e o que os moradores da Baixada Fluminense falam sobre a Baixada Fluminense no Twitter. E a diferença é gigantesca. Você viu nos jornais, falam sobre a Baixada Fluminense, é violência, assassinato, lixo, coisa. Os moradores da Baixada Fluminense falam sobre política, falam sobre cultura, falam sobre o que está rolando, falam sobre maconha, sei lá. E, enfim, daí a gente começou a entrar nessa pira. A gente fez um projeto juntos. E a pegada inicial do Data Lab é de jornalismo de dados. Que jornalismo de dados nada mais é do que você produzir uma narrativa jornalística ancorada em dado, que também parece óbvio, mas, dado o contexto do nosso jornalismo atual, a gente vê que não é minimamente feito, né? Básico, que seria. Então, é isso. Como que a gente usa dado públicos que estão disponíveis ou que a gente tenta conseguir para construir narrativa. Porque, às vezes, a gente pega uma mesma base de dados que a Folha de São Paulo pega, ou que o fulano pega, ou que o fulano pega, e a gente constrói uma narrativa completamente diferente em cima desses mesmos dados, né? Então, o que você escolhe falar sobre aquilo que uma planilha está te mostrando? Então, essa é a nossa disputa. Daí, a gente fez também um mapa da comunicação comunitária, que é parecido com o Guia Cultural de Favelas, que foi a partir de uma base de dados do Direito à Comunicação e Justiça Racial. Direito à Comunicação e Justiça Racial, do Observatório de Favelas. E a gente construiu esse mapa da comunicação comunitária, que hoje consegue agregar também 40 iniciativas de comunicação comunitária na região metropolitana do Rio de Janeiro. E estamos aí travando essa disputa. Então, a gente funciona por 3 eixos hoje, que é o de formação, né, em dados, em jornalismo de dados, o eixo de produção de conteúdo, que é o que a gente faz, o que a gente consegue elaborar dentro do laboratório, e o outro eixo, que é o de geração cidadã de dados, que é como, além da gente usar os dados que já existem para a gente construir nossas narrativas, como que a gente consegue produzir dados sobre nós, ou sobre as realidades que nos interessam. Daí a gente ganhou até um prêmio internacional com um piloto que a gente está rodando agora, que é o Cocozap. O Cocozap foi muito inspirado na galera do Defesap, que eu não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo de mapear violações de direito pelo Estado nas favelas do Rio de Janeiro. Então, na verdade, é um número de WhatsApp que, se você está vendo aqui um polícia esculachar o carinha na tua favela, você vai, filma, manda para os caras, você preenche um formulário de segurança, os caras conseguem encaminhar aquela denúncia para os órgãos cabíveis e conseguem ter também, estatisticamente, uma estimativa do que acontece, né, baseado em fato. E a gente inventou o Cocozap, que a gente está numa realidade também na Maré. Na Maré, a gente tem problemas muito de um saneamento muito precário. Então, papo de você estar andando aqui, na beira do valão, quando a pessoa dá a descarga ali na casa dela, você vê o cocô dela aqui caindo no valão, né? Assim, imediatamente. E os dados oficiais não dizem isso, porque pelos dados do IBGE, por exemplo, se você dá descarga em casa, é considerado que você tem acesso a saneamento básico. Que aí a gente também passa a questionar esses dados oficiais. Então, como que a gente cria
Então, vamos fazer o Cocozap. Numerinho de WhatsApp, tá na porta da sua casa. Tem esgoto a céu aberto, o acúmulo de lixo, tirou foto, mandou localização, manda para nós. A gente já consegue fazer um mapa rapidinho, que já contradiz em 5 minutos, você não precisa nem ser muito esperto, o mapa oficial do IBGE. E aí a gente está nessa. Na verdade, o Data Lab é isso. Assim, é como que a gente consegue entender os dados e a tecnologia de dados e a narrativa em cima dos dados ao nosso favor e numa disputa na comunicação, no campo do jornalismo e da elaboração de políticas públicas. Você falou essa questão da mídia tradicional ter acesso às vezes aos mesmos dados. E aí tem aquela, sei lá, uma frase meio folclórica já, que a ideia do é possível contar uma mentira usando apenas verdades, né? E assim, tem algumas pessoas, principalmente a galera da produção também, assim, que trabalha com produção cultural e às vezes quando chega alguém da imprensa e tal, e aí, sei lá, o Lucas tem articulação na Zona Oeste, ele vai fazer um evento lá, e aí a matéria sai. Coletivo cultural leva a cultura para a Zona Oeste. Como é que eu vou levando? Se eu sempre morei aqui, eu estava aqui, por que eu trouxe? Né? E aí me chama a atenção nesse sentido, essa discussão, mas eu fiquei curioso para saber como é que é a formação, jornalismo de dados, a interpretação dos dados, mas a formação que eu digo para você, depois que você apurou, você transmitir. É uma formação também de texto, de escrita, de tom jornalístico, porque eu vi que vocês têm uma atuação bem presente. Assim, em setembro, vocês publicaram, não sei, posso estar enganado, mas acho que umas 5 ou 6... fizeram umas 5 ou 6 publicações, assim, sei lá, em sequência, bem rápida, mais rápida até que, sei lá, outros coletivos de mídia. Como é que é essa formação e como é que é esse trabalho de conversão jornalística mesmo, do fato de escrever mesmo, de aplicação prática daquilo pós-apuração? É justamente uma formação e uma expansão dessa formação para que os próprios veículos possam se apropriar dessas ferramentas. E disso que a gente faz. Por exemplo, depois do primeiro ano do Data Lab, a gente replicou a formação do Data Lab para mais 15 jovens comunicadores de periferia. Então, a nossa disputa não é por ser um veículo, mas é por ser um laboratório, que a gente é mesmo um laboratório. A gente funciona muito em rede, com muitas parcerias. Nossa primeira parceria foi a Escola de Dados, que já é uma escola de formação de jornalismo de dados, que faz informações muito rápidas, normalmente, em redações de jornais ou em cursos online. E foi a primeira formação grande que eles fizeram, pensada mais de um jeito, com uma metodologia um pouco mais esmiuçada, com um tempo maior de troca. Então, a gente pensou juntos, assim. Eles foram super parceiros para a construção do Data Lab. A gente pensou tudo junto mesmo, assim, no começo. Desde então, a gente funciona num esquema muito laboratório, desde que acabou essa formação. Então, a gente vai entendendo as demandas, a gente vai entendendo as nossas falhas e a gente vai chamando as pessoas para a gente construir uma matéria sobre a ciclovia da Maré agora. A gente chamou o Adriano Belisário da Pública, que já faz matéria sobre mobilidade, de um jeito jornalístico que é próximo do que a gente acredita que tem que ser feito. A gente agora está com o Tiago Ansel, que é também um jornalista, que está colando com a gente. Então, o nosso mecanismo de funcionamento, ele é muito de acordo com o que a gente tem para oferecer, porque também acho que é importante deixar claro que, apesar de a gente ter nascido no Observatório de Favelas, depois desse primeiro ano, o Data Lab se constitui como programa autônomo. Então, a gente tem parceria com várias instituições, o próprio Observatório, com o Lab, Preta Lab, Casa Fluminense, que é uma grande organização da sociedade civil hoje também, que trabalha com política pública e muito baseada em dados também, com a Redes da Maré, enfim. Mas a gente hoje se constitui como um programa autônomo. Então, não é sempre que tem grana, não é sempre que a gente consegue fazer tudo que a gente quer fazer, e a gente vai funcionando conforme as demandas vão aparecendo e as parcerias e as necessidades, de acordo com cada produção, com cada pira nossa do momento, as coisas vão rolando. Agora, a gente está fazendo um mapa para a Anistia Internacional, que vai sair em breve. Estamos fazendo uma matéria junto com uma escola de jornalismo de São Paulo para jovens de favela lá, que chama É Nós, que vamos produzir uma matéria investigativa sobre o acesso à internet, como é o acesso da internet para jovens de periferia de Rio e de São Paulo.
Então, a gente está construindo essa matéria conjunta. Daí, a gente está participando dessa formação junto com eles também, com a equipe deles de lá. Então, a gente trabalha essa perspectiva da formação continuada. A gente está sempre em formação, mas depende da demanda e depende da situação, a gente se organiza de um jeito que dê conta. Por isso que a gente adora se reivindicar enquanto laboratório mesmo. Não é um formato de escolinha, não são cursinhos fechados onde as coisas vão... Tem o professor e o aluno com um esquema pronto que vai passar para os outros. A gente vai aprendendo e fazendo junto e conversando com todo mundo, que é como a gente acha que tem que ser mesmo. Experimentação. E uma dúvida também que eu fiquei quando você estava falando sobre o início do projeto lá em 2012 e a metodologia da articulação local no território. Parte disso, minimamente, foi adotado em alguns editais da Secretaria Municipal de Cultura. Vocês tiveram relação com eles ao longo desse período? Total. O parte do projeto foi bancado pela Secretaria de Cultura e a nossa pesquisa serviu muito de insumo para a elaboração dos editais que vieram na sequência. Que, bem ou mal, com as falhas que tiveram, levaram muito em consideração o que a gente elaborou. Que é isso, né? De um outro entendimento das práticas culturais, do que precisava ser fomentado ou não, do próprio mecanismo de inscrição dos proponentes, né? Isso mudou também, foi uma época que isso mudou, então teve um total diálogo com a Secretaria de Cultura. Eles, inclusive, depois deram uma replicada nos solos culturais aí em outros territórios e tal. E a nossa pesquisa serviu bastante de insumo para a elaboração desses editais. Sim. Foi um diálogo interessante. E você trouxe o vídeo que você quer mostrar? Não... É porque um vídeo que estava no YouTube não está mais, que era o que eu queria mostrar. E o que eu coisei é muito chato para mostrar agora. Uhum. Mas eu vou... Mas, enfim, solosculturais.org, vocês vão ver os solos. Tem, inclusive, a pesquisa dos solos para download lá. guiaculturaldefavelas.org. Está aí, ativo também. Meia boca, porque desde então está meio abandonado o guia, que acabou o dinheiro, acabou o recurso. A gente está tentando pegar pelo Datalab para fazer o guia agora. A prefeitura estava querendo dar uma grana para continuar, então ele está nesse coisa, mas tem muito. Está lá, a pesquisa está lá, o banco de dados aberto está lá. Quem quiser o banco de dados da pesquisa dos solos culturais está no site dos solos. E o datalab.org, que é o nosso site também, no Facebook, curtam, Datalab. Tudo junto, com E no final. Que aí tem tudo também que dá para vocês explorarem, quem tiver curiosidade no que a gente faz. Beleza. Passando uma bola rapidinho aqui para a Ana. A Sil termina o vídeo falando sobre os próximos passos do projeto de vocês. Então, como ela disse, vamos terminar agora em outubro, né, esse preenchimento do formulário, outubro, novembro. Vai depender se a gente vê que as participações em eventos e oficinas, se essas articulações estiverem rolando muito ainda aqui em outubro, a gente deve deixar para novembro mesmo, terminar em novembro. E os próximos passos, que hoje a gente meio que já faz, mas a gente tentar oficializar, esse ponto de referência entre, que foi uma das suas perguntas, projetos e pessoas, né? Essa questão do mercado de trabalho. Porque já existem projetos que não são projetos hoje, já são empresas, né, startups. A Black Rocks, lá em São Paulo, que é uma startup, que incuba startups de pessoas negras, mulheres e homens negros, né? Então, já existem empresas, startups que são especializadas nisso, em ajudar pessoas negras a se firmar no mercado de trabalho. Mas não só mas não necessariamente no mercado de tecnologia, né? Então, eu acho que aumentar essa articulação, se unir com essas pessoas, se unir mais com essas pessoas, como eu disse, não tem que ser um projeto à parte, nenhum projeto pioneiro, nenhum projeto... pode ser uma referência, porque não tem como fugir disso, mas é só que a gente não tenha que ficar sozinhas, a gente se conectar com essas pessoas que já estão fazendo. Então, o próximo passo seria conseguir ajudar ou contatar essas meninas que responderam o formulário. Porque as perguntas dos formulários são perguntas, às vezes, pessoais, que a pessoa pode não querer responder. Sabe? A pessoa não é obrigada a preencher o formulário. Então, se elas tiveram todo o cuidado de preencher o formulário, e a gente
visualizou tudo, nós lemos alguns, eu não li todos ainda. Então, assim, se elas tiverem esse trabalho, como que a gente vai retribuir isso? Então, esse com certeza vai ser um dos primeiros passos, mas aí eu não posso te dizer ainda porque é surpresa, porque aí eu estou vendo ali a câmera, então pode estar, uma delas pode estar assistindo, então eu sou um pouco esperta às vezes. E aí eu olhei e já falei, não vou falar muita coisa, mas A gente desliga ali rapidinho. Desliga ali, porque já rolou eventos que eu falei várias coisas assim, quando eu vi, putz, estava sendo gravada, aí o pessoal, caraca, não é? Tá bom. E... Aí, tipo, esse passo eu não posso dizer, mas com certeza a gente vai tentar organizar um momento ou uma iniciativa que contemple essas meninas que responderam, sabe? Porque eu acho que é importante dar um feedback. Porque muitas ali responderam esperando um emprego, muitas ali responderam esperando uma oportunidade em algum curso, muitas ali responderam esperando oportunidade, sei lá, em uma universidade, ou um conselho para uma orientação para o que elas têm que fazer. E só que é muito difícil dizer o que a gente pretende, porque muita coisa está acontecendo agora sem querer. A gente está tendo que, tipo assim, caraca, a gente não estava esperando isso. Então, são cursos que as pessoas chamam a gente para fazer, para realizar, fazer parceria. E nesses cursos as pessoas falam assim, as empresas falam assim, gente, então, temos 2 bolsas para mulheres negras. Quem que vocês indicam? A gente fica assim, caraca... Peraí, vamos compartilhar na rede e ver quem que se interessa. E se interessa todo mundo. Aí já é um desespero. Tipo, cara, como é que a gente vai selecionar isso? Entendeu? O próximo curso agora é o curso de Python para jornalistas. E aí veio a menina, me chamou no Facebook. Outra coisa, tipo, assim, às vezes eu demoro. Isso aí o pessoal da câmera vai rir. Às vezes eu demoro a responder e-mail. Então o acesso mais rápido a mim é o Facebook mesmo. Aí a galera vai lá, mandou uma mensagem, a menina mandou... Ana, eu gostaria muito de fazer esse curso. Como é que eu consigo uma bolsa? Aí eu falei, cara, como é que eu consigo? Como é que eu vou conseguir falar com as pessoas que estão fazendo a parceria com a gente que a menina quer uma bolsa? Entendeu? E às vezes você fica com essa preocupação de tentar ajudar o outro. Né? Não dar uma resposta logo de cara assim e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou produzindo curso. Não, você toma para si, tipo assim, cara, e se eu estivesse na situação dela? Entendeu? No mundo que a gente está hoje, você virar uma referência desse nível, das pessoas chegarem e pedirem um negócio, elas não estão pedindo esmola, elas não estão pedindo dinheiro, elas estão pedindo, tipo assim, me dá uma vaga no curso de Python para jornalista. Então, eu, Ana, prezo muito pelo estudo, eu acho isso muito... Eu acho que isso vale o nosso esforço. Eu acho que isso vale eu correr atrás e falar assim, gente, olha, poxa, essa menina que está criando um curso, tem como viabilizar isso? Não tem como ela fazer os 3 dias, tem como ela fazer um dia, e aí já incentiva ela a procurar outras coisas, ou ela faz um dia e o resto a gente passa os links do que vão ser os outros dias, sabe? Eu acho que para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, assim, tudo a gente dá um jeitinho, ainda mais aqui no Brasil. Tipo, a gente está falando de favela e tudo mais, é o que a gente faz, né? A galera acha lá que não tem orquestra e tem a galera lá fazendo orquestra com várias coisas. A galera acha que não tem teatro, cinema. Pô, pega um projetor, gente, aqui. Pega um projetor, uma sala enorme lá na favela, já virou um cineclube, entendeu? Então as pessoas ficam com essa coisa, vamos construir um cinema e vai ficar gastando dinheiro com coisas tão inúteis, sabe? Você pode criar ali rapidinho, faz. Tipo, contemplou, todo mundo assistiu o filme. Tudo bem, né? Coisa pirata aí, tudo, mas... Tipo, você baixou um torrent do filme que se estreou a primeira vez lá nos Estados Unidos e não estreou aqui no Brasil. Pronto, tu assistiu antes de todo mundo. Antes de todo mundo, todos os cinemas da Zona Sul, você assistiu. Aí, quando eles forem assistir e comentar no Facebook, tu... mano, assisti já 1 mês atrás, entendeu? Você tá atrasado. Já passou essa modinha. Então, sabe, a gente tem um jeito, nós temos o jeito, e a gente, às vezes, fica dando voltas, assim, em círculo, sabe? Porque fica, dinheiro, não sei o quê, preciso disso, preciso daquilo. Tá todas as soluções ali, é só você juntar, se unir com uma galera que quer fazer e, tipo, vai lá e faz, sabe? É mais ou menos... Eu fiquei enrolando, né? Pra não te dizer a surpresa. Eu fui enrolado facilmente. Uma coisa rapidinho, que você perguntou sobre próximos passos, né? Porque quando a gente trabalha com dado é muito louco, porque às vezes a gente já faz um puta mapeamento, levanta um monte de dado e às vezes um monte de gente considera como se fosse só um primeiro passo, sendo que às vezes já é a coisa em si, assim, né? Porque já é um puto... E aí, a partir do momento que você joga isso pro mundo, você já não tem mais dimensão do que isso vai virar. E a ideia é um pouco essa também, né? Você disponibilizar uma informação para que isso rode no mundo e as coisas sejam feitas. Mas é muito legal isso que você citou também. Me lembrou, inclusive, da Secretaria de Cultura,
que é um exemplo de quando esse trabalho de mapeamento e de levantamento de dados vira política pública. E um outro exemplo que eu queria citar é que a Vitória, que fez esse vídeo do Preta Lab falando do Data Lab, ela saiu do Data Lab porque ela foi trabalhar no mandato da Marielle Franco, com dados sobre a... Marielle Franco, para quem não sabe, é uma vereadora negra do PSOL da Maré, moradora da Maré, cria da Maré. E a Vitória foi trabalhar no mandato da Marielle com dados sobre a saúde da mulher e participou agora da elaboração desse primeiro projeto de lei da Marielle, que foi aprovado, né, sobre a construção de casas de parto para mulheres em zonas de periferias do Rio de Janeiro. Então, é super gratificante também quando a gente vê que o trabalho cumpriu um pouco o que a gente esperava como resultado final, né? Tem só isso que eu queria falar da Vit mesmo, levantar a bola dela aqui. Não vou cair no erro que eu caí outro dia de deixar para o final. Vou abrir para pergunta, mas queria saber se você tem mais um vídeo para passar, Ana? Ou... Já falou que até agora tá com vergonha de aparecer no vídeo, garoto? É o último vídeo. Pode tirar dali o meu e botar o dele. Para mim, hoje, tecnologia é conexão, assim. A interação entre o homem e a máquina. O curso que eu escolhi, eu seria minoria não só por ser mulher, porque nós já temos esse problema na tecnologia de não ter muitas mulheres, mas também por ser negra. Onde eu vou resumir Ana Carolina da Hora, e eu tenho 21 anos, faço ciência da computação na PUC, e tem esse lado maker, eu não sei, as pessoas dão um nome bonito para tudo hoje, tem um nome para profissão, tem um nome bonito para o que você faz, mas, na verdade, eu acho que eu sou uma menina curiosa. E essa curiosidade acaba me levando por caminhos que eu nem imaginava, que é o maker. Para mim, é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa que o seu avô faz, ele sabe trocar a tomada de casa, ele sabe consertar o ventilador, ele sabe dar um jeitinho no seu chinelo, ele sabe dar um jeito na sua porta, com o que tiver. É o que o seu tio faz, é o que o sobrinho faz. Por que a galera que vende as coisas no trem, por que eles não são chamados de empreendedores? Empreendedores não é a galera que inova, cria novas coisas ou coloca novas coisas. Não é essa galera, não é a galera que reformula como você vende. Não falam que é isso tudo? O que eu vejo no trem todo dia são pessoas todo dia mesmo, inovando na forma de vender. Tecnologia não é só computador, não é só celular, não é Facebook, não é Twitter, não é Instagram. Com certeza não é isso. Tecnologia, todo mundo tenta definir. Eu acho que não tem uma definição, porque está acontecendo. Tecnologia, eu posso dizer que é a interação entre o homem e a máquina. Mas eu também posso dizer que é a interação máquina-máquina, robótica. Eu posso dizer que é a interação celular-computador. Eu posso dizer N coisas. Então, a tecnologia ela veio para ligar todo mundo e trazer esse novo conceito de como a gente vai conseguir viver no concreto e no imaginário. Eu adoro a robótica. É a minha área preferida, mas, de fato, eu nunca vou conseguir pensar que eu vou me relacionar com um robô. Na minha cabeça não entra que a tecnologia vai ocupar isso. Mas, de fato, se a gente quiser, ela pode ocupar isso. Eu não tenho um projeto de sair do país. Sim, eu quero fazer o intercâmbio. Acho que eu já quis muito mais. Mas hoje eu sinto a necessidade do Brasil ter mais pessoas pensando no país. Mais jovens pensando aqui. E onde eu estudo é um desafio muito grande. Lá, né, de ocupar, de entrar nos lugares, você vê os olhares no elevador, você vê os olhares na biblioteca, você vê os olhares no corredor. Você vê. Não é uma coisa que eu consiga evitar. O que eu posso fazer é mostrar para essas pessoas que ou a gente vai estar ali, junto, ou a gente não vai estar ali, mas eles vão ter que maturar ali. Porque dali eu só vou sair com o meu diploma. Eu morro de medo de boneca, então não sei porque que eu...
Eu morro de medo de boneca, então não sei por que eu tô nessa área de robótica. Eu realmente gosto de robô. E eu tô num projeto com o robô, que o robô começou a se mexer sozinho. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais nele. Então o pessoal me zoa muito. Porque ele tá começando já a seguir as pessoas. Eu falei, mano, eu não vou ficar mais dentro da sala com ele. Não vou, porque daqui a pouco ele tá andando, ele vai ser maior do que eu, que é um robô humanoide. Então eu vivo esse conflito interno, que eu trabalho com uma coisa que eu tenho medo. Então é muito complicado. E a outra coisa ali que foi falada do trem, cara, é tipo surreal, sabe? As pessoas não... É muito surreal quando você entra realmente na vida real das coisas, né? Você sai do mundo fantástico de Bob, e aí você começa a perceber como falta oportunidade e coisas tão básicas, sabe? Essa galera do trem é uma galera realmente... Eu tenho amigos no trem, mas eu não vou nem dizer o nome dele para dizer assim que eu estou defendendo algo, mas cara, eles são realmente inovadores, eles se comunicam muito bem. Para vocês terem noção, teve um cara que eu adoro ele. Quando eu encontro ele no trem, eu falo, cara, isso é sensacional. Faltou luz no trem, 7 horas da noite de uma sexta-feira. Aí o que vocês vão achar? Todo mundo xingando dentro do trem. Pô, não acredito. Peguei aquele trem expresso, né, que vai rapidão. E aí você para em 2, 3 estações e você já chega em Caxias. Ele parou em Parada de Lucas e faltou luz. Eu falei, poxa, que beleza. Ótimo. Todo mundo lá naquela escuridão entrava e saía do trem, passou o cara da pipoca. E aí, galera, cineminha no trem, pipoca R$2. Mano, eu, tipo assim, todo mundo no trem riu. No vagão que eu estava, todo mundo riu. Tipo, ele quebrou o clima, que estava um clima super pesado já. Ele quebrou o clima e ele vendeu pipoca. Mas, tipo assim, sabe? Em minutos. Aí você vai ver os vendedores, às vezes, que são de loja, o Globo, cara. Eu tô com um Globo ali que eu ganhei no outro evento, que eu falei, vou pegar o Globo de graça, porque R$4 num Globo, R$3,50, o que é isso, cara? É patrimônio aqui do Rio de Janeiro, sabe? Então, a galera no trem, eles conseguem vender coisas, às vezes, muito mais barato, não eram R$2, eram R$1,50 a pipoca. Às vezes muito mais barata e de forma muito mais assim leve, entendeu? E você não se sente obrigado a comprar pipoca, mas você está comprando assim, primeiro que você está com fome e segundo pela tipo a simpatia do cara. Você olha e fala assim, cara, ele merece que eu dê R$1,50 na pipoca dele e ajude ele, entendeu? Então, tipo assim, por que essas pessoas que conseguem fazer isso num momento tão terrível que é você estar 7 horas da noite, sexta-feira, com o trem parado sem luz? Como é que essas pessoas não têm uma oportunidade? Se a gente for parar para ver, gente, eu mexo muito no celular. Se vocês perceberam, eu estava mexendo no celular. Inclusive, postei uma foto no Instagram enquanto estava falando, a Sil estava falando, né, para zoar ela. E, sim, mas eu paro para perceber o ambiente. Tipo, se a gente for perceber nas padarias da Zona Sul... A câmera está ligada. Nas padarias da Zona Sul, muitas das pessoas que trabalham nas padarias da Zona Sul são nordestinas. Você já parou para perceber isso? Se você entra nas padarias e a galera tem o sotaque nordestino, você já percebe. E outro dia eu conversei com uma amiga minha, eu falei, cara, putz, por que eu não vejo nordestino me dando aula? Entendeu? Por que eu não vejo nordestino assim? Eu não estou desmerecendo o trabalho dele, mas por que sempre pessoas assim que vêm do Nordeste, pessoas negras, pessoas da Baixada, elas têm sempre que estar nesses lugares abaixo e não ter uma oportunidade para mostrar o que elas sabem, para mostrar que elas sabem se comunicar, elas sabem atender uma pessoa. Então, elas podem ser empreendedores, se elas quiserem. Que elas têm uma visão que, às vezes, os caras lá, os CEOs das grandes empresas, não têm, porque eles não têm a vivência. Entendeu? Então, se a gente for parar para ver o nosso Rio de Janeiro, eu vou focar no Rio de Janeiro, porque é o lugar que eu vivo. É muito desigual e a gente, às vezes, sei lá... Tem muita gente aqui que trata isso como normal já, sabe? É normal eu sair de Caxias, levar 3 horas para trabalhar na Zona Sul. É normal... Mano, como você falou, Zona Oeste, como assim o jornal vai lá e coloca que eu estou levando cultura para um lugar que eu sempre vivi, entendeu? Então, por que a gente não pode criar a tecnologia, esses espaços, esses acessos nesses lugares, como vocês fazem lá nas favelas? Cara, criando rocinha, alemão tem coisa pra caraca. A Tâmara vive postando várias coisas. E, tipo assim, quando vai... A Tamira, inclusive, do alemão, leva para dar aula de empreendedorismo no Gato Mídia os vendedores do trem. Aí. Quem dá aula de empreendedorismo na favela. Aí, tipo assim, isso é sensacional. Aí vai, se for um artista lá no alemão, pronto, vai vir o jornal. Artista levou projeto social... Xuxa, não sei o quê. E, tipo assim, tem gente lá fazendo há muito tempo e a mídia não reconhece. A mídia não reconhece. A mídia vai lá e coloca, tipo... tá bom.
a mídia vai... Desculpa. A mídia vai lá e tipo assim, sobe um dado e vem o acesso, né? Tipo assim, tem muita gente que assiste Globo ainda. Difícil. Difícil. Mas tem muita gente que só assiste a Globo e tem muita gente que também, por exemplo, Facebook, igual a Vitória falou, é o ponto de encontro de todo mundo. Independente das coisas que o Facebook faça, não interessa. Todo mundo tem Facebook, todo mundo conversa por ali. Então, esses meios eles têm que começar a circular esse tipo de coisa, esse tipo de dado, que aí a galera vai se sentir representada. E aí, sim, vai ser construído espaços nesses lugares. Você não precisa se deslocar o mundo para você ir a um evento, para você trabalhar, para você ter oportunidade de alguma coisa. Entendeu? Vou abrir para pergunta, galera. Alguém tem pergunta para fazer? Ela levantou ali. Só não sei se chega aí. Vou ver se quiser chegar. Deixa eu ver, eu posso tentar. Se quiser sentar aqui, na primeira chega. Oi, boa noite a todos. Benção aos mais velhos. Meu nome é Rejane, sou camelô, inclusive meu isopor tá ali. E eu estou muito maravilhada. Primeiro, como moradora da Maré, eu moro no Pinheiro. E também, como mulher negra periférica, ver mulheres produzindo potência. Mulheres negras produzindo potência. Isso é muito gratificante. Porque quando você para pensar em favela, você só para pensar em miséria. É a mesma coisa quando você pensa em África, vamos botar assim. Você só vê coisas ruins, material ruim, informações ruins. E quando você para estudar a fundo ou para conviver, eu, como estudante de África, eu faço filosofia africana no IFIX, e você vê que não é nada disso. E é potência. Favela é potência. Assim como a África é potência. E ninguém ali é miserável. A gente vive numa situação de miséria, entendeu? Graças ao escasso poder público. Entendeu? Mas você vê ali todo mundo, porque nós somos uma potência tão grande que nós damos conta da nossa vida e da vida daqueles que fazem potência. Porque isso eu falo sem nenhum demérito. O que seria das dondocas da Zona Sul, das patroas da Zona Sul, das professoras de doutorado, mestrado e todos os ados que formam a nossa sociedade, se não fossem as mulheres e homens pretos que moradores de periferia? Imagina se todo mundo que mora na favela entrasse em greve, fizesse greve. Hoje eu não saio de casa para trabalhar. O que seria da Zona Sul? O que seria da Barra da Tijuca? Ia parar, eles iam entrar em desespero. Entendeu? Então, eu falo isso sempre, nós precisamos parar de acreditar naquilo que a mídia nos bota a goela abaixo. Entendeu? Que nós somos miseráveis. Não, nós somos miseráveis, nós somos potência. E uma potência muito grande. Eu acho que, antes até da gente conseguir chegar a essa conclusão, eu acho que o poder público já chegou a essa conclusão. Eu acho que tudo isso faz parte de nos parar, porque sabe que, se der corda, a gente vai longe. Entendeu? E a minha pergunta, além de parabenizar, que eu estou muito orgulhosa assim, por ver essa cena, entendeu? Mulheres negras discutindo potência dentro do CCBB, né, que é um lugar que, apesar de ser público, ainda é um lugar um pouco elitista. Falo isso também sem nenhuma sombra de dúvida. Pode filmar, pode botar. Eu peço, inclusive, que bote na mídia para ver se isso muda um pouco, né? Porque, se é um lugar público, ele tem que ser democrático, tem que ser para todos, entendeu? E não ter esse controle de informação. Como é fazer isso dentro de todo esse sistema racista, epistêmico, que tenta controlar a nossa mente e parar a nossa mente. Assim, é mais até do que parar no sentido de falta de verba, de falta de incentivo, mas essa coisa vocês não vão conseguir, entendeu? Que tem, quando se trata assim de preto favelado fazendo potência. Cara, tu falou um monte de coisa aí que eu sempre falo. Tipo, se parar, Baixada, Zona Sul tá ferrada, né?
E eles não sabem lavar uma louça, não sabem fazer uma comida, não sabem fazer nada. Então, tipo assim, ia parar tudo. Ia parar essa parte residencial, ia parar o comércio. E eu ia morrer a Zona Sul. O que ia ter a Zona Sul? Não ia ter nada. Não ia ter nem ônibus para rodar, porque nem os motoristas não ia ter. Não desce a favela, não desceu, não tem trabalho, não tem nada. Ia parar a Zona Sul do Rio de Janeiro. Ia todo mundo ter que correr para a Zona Norte, para a Baixada. Enfim. Cara, tu fez uma pergunta difícil, né? Tu fez um contexto todo legal, aí mandou essa bomba aí pra gente. Cara, não tem uma fórmula. Como que você... Como que você não se deixa vencer? Né? Como que você, tipo, no meio de tanta dificuldade, você não desanima? É muito difícil. Eu falo assim, por mim, que é bem complicado às vezes, né? As pessoas me veem rindo demais. Mas às vezes é difícil, gente. É difícil aguentar a pressão de todos os lados para você conseguir realizar as coisas. Por que é tão difícil? Eu penso assim, cara, porque eu penso muito isso antes de eu dormir. Por que é tão difícil para mim chegar... a universidade que eu falei ali, que eu vou sair de lá só com o diploma, é a PUC-Rio, né? Então, tipo assim, eu fico pensando, cara, por que é tão difícil para mim eu chegar lá na universidade todos os dias? Tipo assim, às vezes é dia de fazer prova e... Mano, rola tiroteio. Isso aconteceu, inclusive, há 2 semanas atrás. Rolando tiroteio em Caxias e tudo. E minha mãe mega preocupada. E eu tive que ir embora da universidade para poder tentar chegar cedo antes que fechassem a entrada ali. Tipo assim, eu não fiz a prova. Então eu fico pensando assim, todos os dias eu falo, cara, por que é tão difícil eu conseguir realizar as coisas? Por que é tão difícil a gente, tipo assim, quanto mais você faz, parece que as coisas estão indo lá para trás, e tu fica assim, cara, o que eu estou fazendo de errado, sabe? Deus me odeia, que se não, Deus não odeia, Deus só dá fardo para quem aguenta, e quem não for também dessa região não acreditar em Deus, Oxalá também só dá fardo para quem aguenta. E aí, porque eu vivo nos dois lados também. E quem for ateu também, né, Deus está ali, Oxalá também. E... É isso, eu tô falando errado, isso aí, muito bem. E não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. Acho que vai de pessoa para pessoa. Mas uma coisa que eu sempre falo se eu consigo levantar todos os dias para fazer tudo o que eu faço, tipo assim, meio a tanta dificuldade, eu consigo e vou lá, pô, no final do dia, quando eu consigo terminar de fazer, eu falo, mano, eu sou demais mesmo, sabe? Eu tô, tipo... Quem vai me parar agora? Quando eu consigo fazer, sei lá, consigo fazer tudo no dia, consigo ir à faculdade, fazer a prova, voltar e falo, mano, eu sou demais. É uma coisa muito simples, né? E eu nem gosto de fazer prova. Quando você consegue realizar pequenas coisinhas assim, e você vai tendo mais força que outras pessoas, o que você tem que fazer é ajudar essas pessoas. Então, o mundo seria muito melhor. A gente não precisa... né, que quem ajuda muito, as pessoas falam que é muito bobão. Tem uma frase melhor, mas que tem palavrão. E não é isso. É você conseguir construir oportunidade, dar oportunidade para todo mundo. A parte emocional, gente, cada um tem a sua. E é muito difícil você prever a reação da pessoa. Né? Às vezes, aquela pessoa que só chora é uma pessoa super forte. E aquela outra pessoa que tipo, você não vê chorando é uma pessoa que, putz, não consegue fazer nada. Então, se você for uma pessoa que consegue fazer muita coisa e você consegue ter força para você, isso é muita energia. Você chega assim, quando uma pessoa estiver numa situação muito pior e não conseguir levantar, você ajuda ela. Não existe uma fórmula. A única coisa que você pode fazer, a única fórmula que existe para você conseguir mudar muita coisa no mundo, na verdade, a maioria das coisas do mundo, é você ajudar outra pessoa. E ajuda, gente, não é ajuda só de dinheiro, né? A gente tem essa coisa de, não, vou te dar aqui o dinheiro da... Não é isso. Às vezes, cara, um abraço. Às vezes, tipo, você conta uma piada, a pessoa ri. Tipo assim, a pessoa já riu, ela descarregou aquela energia que ela estava e, tipo assim, ela olha assim, putz, vou lá fazer o que eu tenho para fazer. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem muito esse olhar, esse cuidado de saber quando a pessoa... E isso é difícil também. E saber quando você pode tentar ajudar ela de alguma forma. Não precisa ser com dinheiro, não precisa ser, sabe, não precisa ser com coisa material, né? Uma das coisas que eu penso, que se um dia eu tiver muito dinheiro, o que eu vou fazer é, tipo, primeiro falar com a galera aí
do camelô e tudo mais, tipo, dar uma ajuda, tipo, para vocês serem empreendedores, né? Esse nome já pegou camelô e tudo de TI, mas, tipo, cara, vamos lá. Vai empreender direito, vai vender, tipo assim, vai mostrar para essa galera grandona que você não precisou fazer um curso de empreendedorismo para você saber vender, né? Saber se comunicar. E outra coisa que eu penso é, cara, se as pessoas quiserem estudar lá onde eu estudo, né, que a maioria não vai, a maioria fica com medo do ambiente, e eu acho que tem que invadir mesmo, entendeu? Tem que estudar lá mesmo, tem que ir muita gente para lá mesmo, muita gente da Baixada ir lá, sabe, estudar. Eu penso muito assim, pelo menos em período de provas, porque eu também tenho que ser humilde, né? Eu não posso pensar no que eu vou mudar tudo, né? Isso aí já é um problema que você enfrenta quando você começa a crescer, que você vê assim, putz, não é, né? Não posso mudar o mundo. Eu posso mudar um pouquinho só. Mas é ajudar a galera que, sei lá, tiver semana de prova e tiver difícil, oferecer um lugar para elas ficarem. Né? Oferecer um lugar para elas ficarem. Eu tenho a sorte de ter alguns amigos, não são muitos, que, tipo, quando está em situação, eles querem logo oferecer a Ana, fica aqui, pelo amor de Deus, não vai, não. Mas eu sei que muita gente lá na universidade não tem isso. Às vezes não tem nem amigo. E você percebe no bandejão, você percebe nos corredores, você percebe essas pessoas que elas não têm o contato e elas, às vezes, não é porque elas são tímidas, mas porque elas têm medo mesmo de ter contato com o ambiente. Eu não tiro esse medo dela, não tiro a razão delas terem esse medo. Elas ficam isoladas, elas se isolam. Então, tipo assim, cara, tá passando por uma situação difícil, eu queria muito fazer isso hoje, mas eu não posso, então no futuro eu faço. Semana de provas, quando você é bolsista numa universidade como a PUC-Rio, mano, é crucial, porque todo semestre tem avaliação de bolsas, então você tem que manter. Não é uma coisa que você fica com isso na cabeça, você fica neurótico. Você tem que manter ali. Entendeu? Você perdeu uma vez, mano, já é um desespero. Tu já fica tipo, ai, meu Deus do céu, vou acabar o mundo aqui, que não sei o quê. Porque a gente está lutando contra uma coisa que eles querem que aconteça. Eles querem que aconteça isso. Porque quanto menos bolsista, melhor, porque está entrando grana. E lá na PUC, a maioria dos alunos são bolsistas. Então, eles têm ainda essa sorte da maioria dos alunos serem bolsistas. Então, assim, ajudar. Essa é a fórmula. Eu não consigo te dar um caminho, tipo assim, cara, não, olha, para de assistir a Globo. Só falar uma coisinha sobre isso, Ana, que eu acho, Regiane, que isso muito que a Ana falou também me remete. Na verdade, muito da nossa força, da nossa criatividade, desse nosso poder, vem da precariedade. A gente é o povo no mundo que sabe se virar. A gente teve que ser inventivo mesmo, a gente teve que ser criativo mesmo. Os maiores cientistas do MIT, hoje, do não sei o que lá, são indianos, são brasileiros, são paquistaneses, são sul-africanos. Porque a criatividade faz parte da nossa sobrevivência. É o nosso jeito de existir, de estar no mundo. E isso ninguém tira. É isso. A Barra não é nada sem a Baixada. A Zona Sul não é nada sem a Zona Norte. Porque você aprende a criar laços de solidariedade, que é isso que ela está fazendo. O povo preto está resistindo há quanto tempo? Está se reinventando e tem essa potência, essa força há quanto tempo? Então, quem pode ensinar sobre se virar, sobre inventar, sobre inovação, sobre formas potentes de estar no mundo, é, na verdade, quem passa pela precariedade. Então, apesar de ser o nosso ponto fraco aí no mundo, é o nosso ponto forte também. É daí que vem a nossa força. É disso, de quem tem que todo dia pegar o trem não sei quantas horas, encarar gente mal olhada no corredor. Quem aguenta isso, aguenta tudo, inventa o mundo. Acontece. Então, acho que é justamente da precariedade que vem essa força. Você, por exemplo, tá aí camelô, veio da Maré, estudando Unifix aqui no CCBB, você tá aí hackeando, inventando os seus jeitos, a potência pura. Você é a resposta para sua pergunta. Obrigado. Tá preso ali atrás. Acho que esse tá mais fácil. Obrigado. Segura aqui, Ana, por favor. A minha pergunta é uma dúvida sobre aquela garota que o Sorrine Gravanome, lá na Maré, que ela fez a pesquisa, que a maioria das mulheres negras, né, não faz o parto normal, faz com a cesariana. Mas isso aí eu acho que não é só a negra, já é normal por causa do capitalismo, entendeu? Os médicos já induzem, não quer mesmo tudo certo, já induz fazer cesariana, que é mais lucrativo. Exatamente. Envolve mais pessoas, rola mais grana.
Eu queria saber qual foi a fonte que ela tirou aquela pesquisa que mulheres negras estão sujeitas, mais propício a isso. Não, na verdade, a pesquisa dela não é que mulheres negras estão mais propícias à cesariana, é que das mulheres que morrem no período de gestação, parto e pós-parto, a maioria das mulheres que morrem nesse período são as mulheres negras, que são, consequentemente, as que têm acesso aos hospitais piores, já têm, às vezes, um quadro de saúde mais prejudicado pela pobreza, mas não é só da cesariana, entendeu? De todas as mulheres que morrem, a maioria são mulheres negras, jovens e de baixa escolaridade, nesse período de gestação. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Do DataSUS. É a base de dados do SUS, que é uma das melhores bases de dados públicas que a gente tem, é do SUS. É. Não interessa, mas é. O do SUS é, na verdade, depois da lei de acesso à informação, todo órgão público é obrigado a ter dados sobre o seu funcionamento, cada um com sua particularidade, públicos, né? A gente tem uma lei sobre isso no Brasil, mas das leis mais avançadas de abertura de dados no mundo hoje é no Brasil. Funcionam ou não são 500. Tem dados que são difíceis de conseguir, tem dados que são fáceis. O DataSUS, a base de dados do SUS, é uma das melhores que tem, que é mais fácil de você... Que tem um sistema de lei um dos mais avançados nesse sentido de transparência e abertura de dado público. Somos nós, mas a gente ainda está se adaptando. Muitos órgãos ainda não cumprem com a lei, mas a gente estamos bem, assim, nesse quesito. Só uma curiosidade, vocês chegaram a apresentar o Data Lab fora do Brasil também já, né? Sim. Ai, gente, aqui não foi o que foi, sou péssima. No GIG, né, na Alemanha, que é um grupo internacional de tecnologia e inovação do Sul Global, que se encontra a cada 2 anos na Alemanha, por mais contraditório que isso pareça, mas porque é quem banca. Na África do Sul, num outro evento também, e só. E no México, o guia cultural de favelas, quando a gente ainda não tinha Data Lab, mas já trabalhava com dados também. Tá. Chega aqui, por favor, Diogo. Oi, Clara. Minha pergunta em relação ao Data Lab queria saber como se dá a relação de vocês com os gestores públicos mesmo, tipo os vereadores, os deputados, assim. Você falou que recebe do pessoal da Maré, do Cocosap, né? Como é que funciona como é que vocês passam para eles, entendeu? Se eles valorizam, entendeu, o trabalho de vocês, se chega na Câmara dos Vereadores, sei lá, porque esses caras teoricamente deveriam representar a gente, né? E representar movimentos como o de vocês. Aí eu queria saber como é que é a relação de vocês com eles. Não existe a relação. O que aconteceu, por exemplo, da Vitória, que foi parar ali, mas, então, na verdade, existe, e a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal da Casa Fluminense. A Casa Fluminense é uma organização da sociedade civil que trabalha com esse diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Então, o Cocosap, por exemplo, é um projeto nosso em parceria com eles. A gente vai rodar o piloto agora, quando a gente tiver a base de dados prontas, aí eles vão fazer esse trabalho de advocacy, que se chama hoje, assim, né? Que é esse lobbyzinho que você faz entre as iniciativas da sociedade e o poder público. A gente ainda não tem braço mesmo, assim, para conseguir estabelecer diálogos constantes e efetivos, mas estamos aí nas parcerias tentando hackear também esses espaços, assim, do jeito que a gente dá conta. Mas se falar que existe um diálogo nosso direto, ainda não existe. Tá, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Mas ele falou sobre poder da Câmara, mas pensando também indiretamente, você tinha falado de vocês terem pautado programas culturais. Eu me lembro que Ações Locais foi, acho que o primeiro contato que a Secretaria Municipal de Cultura teve com o mapeamento de ações culturais. Ninguém sabia o que acontecia na cidade informalmente, né? Só sabia o que acontecia
sei lá, aqui dentro, mas, sei lá, lá no Morro da Formiga, não sabia se formalmente que tinha uma folia de reis centenária, por exemplo. Enfim, e foi inspirado meio que no trabalho de vocês, né? Por isso que eu tô falando, não é um diálogo tão direto com a secretaria na época. Até foi, nem era da Talab ainda, né? Era solos culturais, mas acaba rolando, né? Quando você faz trabalho desse tipo, às vezes é meio inevitável que se olhe para isso, né? Então acaba acontecendo, assim. Mais alguém? Então vou encerrando, galera. Também são 8h30, nem adianta. Já. Queria convidar todo mundo a vir amanhã no encerramento. A gente muito feliz. Pô, eu particularmente estou muito orgulhoso do debate de hoje, assim, conversei com o Lucas aqui do lado. Muito obrigado, de verdade, pela presença de vocês aqui. E aí a gente convida todo mundo a voltar aqui amanhã, se possível. Encerramento do projeto. A gente tem um masterclass sobre como fazer uma turnê. Não sei se todo mundo é músico, mas eu pelo menos tenho muita curiosidade de saber como é que produção independente chega e viaja o Brasil. Agradeço a presença também da galera do Rodrigo, representando os coletivos culturais aí da rua, que se juntaram e, enfim, inspiraram a realização desse projeto. Para nós tem sido um privilégio e uma honra estar aqui dentro, trazendo esse tipo de debate no momento onde enfim, os espaços culturais institucionais do país têm sido, assim, tem um retrocesso grande no debate público sobre isso. E é isso. Obrigado a todo mundo e amanhã... Obrigado também a presença do meu irmão que fez a pergunta ali, que eu tô muito... Acho que remete à minha mãe e esse mês de outubro aí, enfim, o Outubro Rosa, né? Só para vender camisa, fica aí lembrança também sobre a saúde das mulheres. E boa noite a todo mundo e bom final de feriado. Obrigado, meu irmão.